trabalhar hoje rapidamente, né? São mais dicas assim sobre a utilização de busca de alvos, né, para moléculas, para você tentar descobrir para que serve aquela molécula que você está trabalhando. Então, você tem uma planta, você fez uma pesquisa qualquer e você encontrou algumas moléculas ali de algum estudo químico, né, por exemplo, e aí você não sabe para que servem aquelas moléculas, por exemplo. Então, uma das maneiras de você fazer essa busca de atividade, né, de possível atividade, é você usar uma ferramenta chamada CIA. Né? Essa ferramenta, ela é uma ferramenta criada lá pela Universidade da Califórnia, em São Francisco, né? Que é o grupo do John Irving lá. E essa ferramenta, o que é que ela faz? Ela avalia a sua estrutura química, né? Então, ela pega a sua estrutura química e ela compara com outras estruturas químicas que estão depositadas em bancos de dados, né, de moléculas, mas, assim, necessariamente, essas moléculas, elas já têm que ter alguma atividade conhecida, tá certo? Então, se essas moléculas que estão no banco de dados, que eles vão analisar, não tem atividade conhecida, então você não vai encontrar, ou não tem como você saber qual é a atividade da molécula que você está procurando. Então, por exemplo, aqui no CIA, ele dá um exemplo, né? Ele dá dois exemplos aqui, ó, de você fazer a busca. O que acontece? As moléculas, elas podem ser representadas no que a gente chama de smileys. Isso aí, principalmente para quem não conhece ainda, né, não sabe o que é. Smileys é essa linha de texto aqui, ó, que representa a estrutura da molécula. Então, o computador, ele consegue pegar aquela estrutura química e converter em uma linha de texto aqui. Então, cada molécula vai ter o seu smiley específico, certo? Então, por exemplo, aquele dá dois exemplos aqui, ó. Fluoxetina, que é um ansiolítico, medicamento, e a cafeína, né, que é uma substância, um alcaloide, né, que ele, né, todo mundo conhece aí. Todo mundo gosta. Quase todo mundo. Então, o que acontece? Quando a gente vai nos bancos de dados de moléculas, por exemplo, PubChem, o PubChem é um banco de dados de moléculas público, né? Um banco de dados. Confirma se está todo mundo vendo aí essa janela inteira, por favor. Pode falar no microfone aí. Tá sim, Bruno. Ok. Certinho. Beleza. Então, esse banco de dados PubChem é o banco de dados público do NCBI, né? É o banco de dados público vinculado ao NCBI, vinculado ao NIH, né? Então, esse banco, ele guarda milhões, né, de estruturas, né? Aqui ele está marcando aqui, ó, 103 milhões de compostos, 267 milhões de substâncias, 761 milhões de compostos bioativos, de bioativos, né, em geral, por aí vai. 31 milhões de artigos, literatura que ele fala, envolve tudo, 3 milhões de patentes e assim por diante. O que acontece? Você pode fazer a busca das suas moléculas, se você não sabe a estrutura, eu sei que a minha planta tem cafeína, por exemplo. Então, vamos lá, cafeína. Ele já aparece aqui, ó, cafeína, né? Quando você clica cafeína, ele vai dar lá aparecer a estrutura. Cafeína, ou então os sinônimos, né, da cafeína. Então, você clica no link, ele vai abrir a estrutura, ó. A cafeína, ele mostra a estrutura 2D, mostra a estrutura 3D, mostra o cristal, ele mostra uma substância química irritante, aí depois ele fala o que é, ó, é uma metilxantina, um alcaloide, né, encontrado em sementes, castanhas, folhas, blá, 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 um bocado de informações aqui químicas da cafeína.
a estrutura 2D, a estrutura 3D, que a gente pode manipular ela aqui, ó, né? E aí, quando a gente observa mais abaixo, a gente vê que essa estrutura 3D, ela pode ser representada, ó, no que a gente chama de canonical smiles, tá vendo? O smiles canônicos, que é o smile que representa a estrutura padrão aí dessa molécula. Você pode também apresentar o smile isomérico, né? Geralmente, eles utilizam o smile canônico. Então, esse código de texto aqui, ele representa exatamente essa molécula aqui, tá certo? Que é a cafeína. Então, o que é que o banco de dados CIA faz? Ele pega esse código, né, esse texto que é o smile, mais o nome, cafeína, e aí quando você coloca ele na busca, eu vou copiar e vou colar, né? Então, quando você coloca ele lá na busca, ele vai procurar moléculas que são semelhantes à cafeína. Primeira coisa que ele vai fazer. Pode ser a própria cafeína, né? E aí ele vai dizer, olha, aqui tem uma molécula X ou Y que ela tem uma atividade na proteína tal. Pode ser sua própria molécula ou pode ser uma molécula parecida com a sua, que tem atividade naquele alvo ali. Né? Deixa ele buscando aí. Então eu posso fazer isso para qualquer molécula que eu queira. Até drogas conhecidas, se eu quiser botar lá dipirona, paracetamol, como ele botou ali, fluoxetina, o que for, eu posso colocar ali, que ele vai buscar atividade de moléculas parecidas com ela. Então eu pensei aqui, né, um exemplo, né? Vou pegar uma molécula assim que, sei lá, de uma planta. Hesperidina, por exemplo. Então a hesperidina é um glicosídeo, né? Que ocorre em frutas cítricas, por exemplo. Então, eu posso buscar a hesperidina, né, no banco de dados. Eu não conheço a estrutura da hesperidina, mas eu sei que tem hesperidina lá na minha planta. Aí, então, eu posso pegar essa hesperidina. Quem é a estrutura dessa hesperidina? Eu posso ir lá no PubChem, por exemplo, né, fazer uma busca lá no PubChem. Ele já apareceu ali, ó, hesperidina. Aí ele já apareceu aqui, ó, o link, né? Hesperidin. Você vai clicar e vai aparecer a estrutura, tá vendo? 2D, 3D, ó. E lá embaixo também vai aparecer os smiles canônicos, por exemplo, né? Vamos ver se ele já tá meio lento hoje, né? E a própria cafeína, ele tá... Bom, então, no próprio PubChem, ele também vai lhe dar atividades, né? Se você procurar, por exemplo, ó, farmacologia e bioquímica, né? Por exemplo. Então, você clicar lá na farmacologia e bioquímica, né? Ele vai lhe dar, por exemplo, a rota para síntese de hesperidina, né? Por exemplo. Ele vai dar, por exemplo, aqui, ó, a toxicidade, se essa molécula é uma molécula tóxica, né? Ele vai lhe dar, por exemplo, ó, em relação a drogas e medicamentos, né? Se tem alguma influência de interação, o clinical trials, né? Que ele busca lá nas informações do clinical trials. Ele vai lhe dar se tem patentes para sua molécula, por exemplo. Aqui fala que a hesperidina é um agonista desse gene aqui, ó, GALR3, por exemplo. Aí depois, interações. Então, hesperidina interagem, aí ele dá a reação aqui, ó, acetilcolinesterase, né, por exemplo. E assim vai. O CIA tá meio lentão, né? Vamos tentar fazer o CIA com a hesperidina para ver se ele vai funcionar.
botar para buscar. Então, vou copiar lá o smile da esperidina. Vamos voltar lá no smile, né? Vou voltar aqui. Olha lá, Canonical Smiles. Vou copiar. E vou lá no colar e vou botar lá. Esperidina. Ou esperidina, tanto faz. Vou botar Try Cia. Aí vamos ver agora se ele vai buscar. Tomara que o servidor dele não esteja com algum problema, né? É, parece que tá meio com algum problema. Bom, então, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Aqui. Outra coisa que ele dá aqui, ó, no PubChem, é em relação a testes biológicos, ó, que eles já fizeram. Por exemplo, eles usaram essa esperidina, né? E ele fala qual é o tipo de atividade. Então, dentro dessa atividade aqui, ele coloca ó, os que são inconclusivos, inativos e os que são ativos. Então, por exemplo, ele deu lá, ó, atividade 9,5 micromolar, né? Ele deu para esse receptor aqui, ó. Cadê? MINT1. Quando a gente for olhar, a gente vai olhar o que é isso aqui, tem que clicar no link lá, né? É um precursor beta-amiloide, por exemplo. Inclusive, eu coloquei essa molécula porque eu tenho um artigo publicado com essa molécula, então já pensando mais, e a gente encontrou, a gente fez alguns estudos computacionais, né, e a gente encontrou exatamente esse tipo de interação que está descrito aqui em ratos, né, e até um estudo recente, ó, ó, 27/7, foi a última modificação, começou em 2016, foi modificado em 27/7, né? Então, a gente consegue obter também informações sobre isso. Bom, ele está buscando aqui, deve estar com algum problema. Vou pegar a esperidina. E eu vou entrar lá num outro banco de dados, por exemplo, que é o Campbell. Esse Campbell Database é um dos bancos de dados que o CIA utiliza para fazer a busca de atividade. O Campbell, ele tem muito dado de atividade, ele é um banco de dados europeu, ele tem muito dado de atividade, né? Então, se você quiser buscar atividade, então você pode fazer a mesma coisa, você pode ir lá, pegar o Smile, por exemplo, né? Tá aqui, um exemplo. Vou copiar aqui, Esperidina, e aí eu posso fazer uma busca. Então, por exemplo, deixa eu aqui. Browse all Campbell, tá vendo? Aí o que, que vai acontecer? Aqui ele tem todas as moléculas que estão dentro do Campbell, tá vendo? Aqui ele deu a galera toda aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer a busca aqui que ele mudou. Aqui, ó. Então aqui em cima tem assim, ó, desenhar uma estrutura ou entrar com uma estrutura, tá vendo? Então eu vou no desenhar, que é bem legal. No desenhar, o que, que vai acontecer? Quando você clicar o desenhar, ele vai abrir uma janelinha parecida com o Osiris que Wagner mostrou aí. Tá vendo? Ele abre, que é um plugin do Marvin, que é um programa que vocês estavam falando no início aí. Então, se eu copiei lá a esperidina, né? Se eu colar, ó, deixa eu ver se ele, ele manda Ctrl V, né? Então, Ctrl V,
Ctrl C, Ctrl V. Aí, né? Então, Ctrl C, Ctrl V, ele colou a esperidina. Então, o que acontece? Isso é para a gente fazer uma busca de moléculas semelhantes à esperidina. Observe que aqui embaixo, ó, ele bota similaridade. Essa similaridade é como se ele utilizasse aquele coeficiente de Tanimoto que eu falei do CIA, mesmo coeficiente. Então, o ideal é que esse coeficiente esteja aqui, ó, de 70% para cima. Abaixo disso, você começa a achar subestruturas, ou seja, apenas a carcaça da molécula. Então, vai ser coisas muito aleatórias que você vai encontrar. Então, não vale a pena. Né? Você não vai encontrar a atividade verdadeira da sua molécula. Então, é ideal você trabalhar com similaridade acima de 0,7, ó, certo? Bom, quando você bota buscar, ele vai buscar moléculas semelhantes a essa molécula aqui, que já tem atividades conhecidas. Então, similaridade, ó. Ver se ele achou alguma coisa. Não. Ver. Não achou. Com 70 ele não achou. Opa, achou. Eu que me agoniei. Deixa eu voltar aqui, peraí. Vou botar novamente. Vamos lá. Ele achou e eu aqui. Tá vendo? Então, ele achou aqui embaixo, ó, moléculas. Ele achou 21 moléculas que tem o scaffold, né, que a gente chama o desenho da molécula e outras coisas, né? 0,7 de semelhança, 70%, tá vendo? Alguns para cima, né? Ó, essas que têm similaridade 100, 100, 100, 100, é a mesma, tá vendo? Tanto que uma delas ele dá até o nome, ó, esperidina, tá vendo? A cada molécula dessa é uma atividade que ele encontrou. Mas para a gente, se aqui já são atividades que já são conhecidas, para a gente não interessa. A gente quer atividades novas, né? A gente quer alvos novos. Então, a gente vai pegar moléculas que têm abaixo de 100, entre 70 e 100. Né? Então, aqui, ó, 91, 85, ó, aí já tem um nome aqui, é uma molécula chamada eriocitrina. Tá vendo? Aí aqui já tem 82, aí vai caindo. Vou pegar esse aqui, 91. É esse Campbell aqui. Então, clicou aqui, ó. E ele apareceu aqui. É, ó, ele apareceu um código, né? Aqui, a molécula, a estrutura, o smile dela, né? E apareceu de onde ele tirou, né? Ele tirou essa molécula do PubChem Bioensaios. A gente pode ir lá nos bioensaios do PubChem, né? A gente pode ir lá no bioensaio do PubChem e ver qual é a atividade que ela tem. Mas lá embaixo ele fala aqui, ó, predição de alvos, ó. Microtúbulo, proteína associada ao microtúbulo, fator de coagulação X, serina, treonina, quinase, anidrase carbônica, angiotensina 2, ó, receptor de angiotensina 2, é um glicosídeo, né? Essa molécula, então essas moléculas têm ação exatamente nesse tipo de receptor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa molécula aqui que a gente achou, ela deu uma semelhança, a semelhança que ela deu com a esperidina foi de 0,91. Ela não é esperidina, mas é uma molécula parecida. Então, eu posso inferir que, se essa molécula tem 0,91 e ela agiu num determinado receptor, a esperidina também pode agir no mesmo receptor. Então, é uma maneira que você tem de encontrar alvos para moléculas desconhecidas. Tudo bem, a esperidina é uma molécula muito conhecida, demais. Mas eu podia achar uma molécula nova, um estudo químico, uma molécula nova, eu vou lá e acho moléculas que são parecidas. Não é a mesma, é parecida. Então, será que essa molécula não tem a mesma atividade no mesmo receptor, ou até uma atividade melhor? Né? Então, é uma maneira de você procurar
atividade dos alvos, você pode fazer isso, como a gente fez aqui, e uma maneira mais fácil, mais simples, mais direcionada é exatamente usar o CIA, que eu mostrei para vocês antes, mas que está rodando lá até agora, não funcionou. O CIA usa, um dos bancos que o CIA usa é exatamente esse aqui, que é o Campbell, ele usa para buscar aqui.